Tarde quente em Ribeirão Preto para o confronto entre Comercial e São José. E quem começou dando calor no adversário foi a Águia do Vale, arriscando de fora da área. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Carlos aciona Lucas Formiga pela ponta direita, que vai para cima, dribla e se livra da marcação, cruzando para Anderson Magrão, que confere pro fundo do gol. Golaço do São José, 1-0. O São José dominava o jogo e Lucas Formiga era a válvula de escape do time. E nesse lance, quase Alan Lopes faz o segundo gol do time joseense. Já no segundo tempo, a pressão continuou toda do São José. Aos 19 minutos, em bola cruzada na área, Dema cabeceia, o goleiro espalma e Anderson Magrão, mais uma vez, manda pra rede. 2-0 São José. O Comercial, já eliminado, às vezes tentava um ataque, mas sem oferecer muito perigo. E ainda no final do jogo, quase que o zagueirão Arthur guarda dele o que seria o terceiro gol da Águia. Mas o jogo acabou assim, Comercial 0, São José 2. Mais uma partida, difícil, uma tarde quente, mas nossos jogadores cumpriram a risca que nós combinamos no quadro, que a gente não tem tempo de treinar, cumpriram a risca. Eu acho que até o placar poderia ser mais elástico, mas conseguimos o resultado de 2-0, que nós queríamos também terminar no G4, para ter a vantagem de decidir em casa. E agora fazer o que nós temos feito, descansar, se preparar para começar esse primeiro mata-mata diante do Linense. Cada dia que passa, igual eu falo, acaba que eu tenho alguns jogos que eu estou treinando nos jogos, conhecendo alguns jogadores nos jogos. Hoje eu dei oportunidade para alguns que eu não tinha conseguido dar ainda, para ver também como é que são as características deles. Todos são bons jogadores, mas a gente precisa conhecer a característica de um, de outro, onde combina um com o outro, E isso vai dando confiança não só para o grupo, mas para a comissão. Agora é descansar, assistir, os jogos do Linense para montar uma estratégia para essa primeira partida e, se Deus quiser, conseguir sim um resultado positivo lá dentro. Falar do jogo de ontem primeiro, depois do próximo adversário. Carmo, um time como o São José, que conseguiu a classificação antecipada com o trabalho aí do Renato Peixe, da diretoria, dos jogadores, enfrentando todas as dificuldades, jogador contundido, problemas com Covid e tudo mais. Enfrentado tudo isso, pôde ter a tranquilidade ontem de jogar diante de um adversário que já não tinha chances de classificação, mas era um jogo que podia ser testado outras peças ali, Foi o que fez o Renato Peixe, conforme ele disse aí na coletiva, depois do jogo. Ele ontem poupou vários jogadores, isso foi importante. Pelo menos 4, 5 jogadores que podem ser até considerados titulares, de que estão sempre sendo utilizados, sequer viajaram, não foram para Ribeirão. Botou um time com um padrão de jogo diferente, dominou o jogo inteirinho, mandou no jogo. Desde o começo, foi 2-0, poderia ter sido mais. Foi quase que um jogo treino. São José jogou tranquilo, sem pressa, tocando a bola, saiu um gol, não apertou, não correu tanto. Segundo tempo fez um segundo, se precisasse fazer um terceiro ou um quarto faria. O Comercial absolutamente desinteressado, jogando apenas para cumprir tabela, e o São José fazendo a parte dele. A vitória, Andrés, foi protocolar até, uma vitória que era esperada. Eu esperava até o Comercial um pouco mais aguerrido, chegando um pouquinho mais para se despedir. Eu achei que o Comercial ia um pouco mais para cima, Antônio. Mas não foi não, time fraco. Ontem, o time do Comercial fez uma campanha razoável no campeonato. Mas ontem me parecia um pouco desinteressado mesmo. E o São José, que não tem nada a ver com isso, fez a parte dele, jogou bem melhor, não foi incomodado em nenhum momento o jogo inteiro. A única coisa é que o goleiro Thiago Santos acabou saindo no segundo tempo, sentindo uma dor na perna, mas defesa mesmo, ele fez uma só de um chute de fora da área, fora isso, uma tranquilidade, segurança. E foi bom, Andressa, o Renato falou de alguns jogadores, Meninos que não são tão meninos assim, porque o São José, por exemplo, não está utilizando, Andressa, nenhum jogador da base. Tem nenhum. Isso é um pecado até por parte do São José, de não ter uma categoria de base que você possa utilizar, alguém que você possa inscrever, alguém que você possa aproveitar, como, por exemplo, fez o Taubaté, que aproveitou principalmente um jogador, o Brenner, que deu todo o resultado positivo aí para o Taubaté. Colocou mais alguns garotos também. O São José não aproveitou isso aí, não usou nenhum jogador aí vindo da base. Todos os jogadores que aí estão jogando, sendo utilizados, são jogadores que vieram contratados para a temporada. Mas ontem, por exemplo, ele colocou o Dema de zagueiro como primeiro zagueiro, foi muito bem, mostrou que pode jogar por ali,
né? Deu chance de novo para o Ícaro, para o Eric Mamer, que entraram no segundo tempo com o jogo já resolvido. Fez algumas mudanças ali interessantes, porque precisa disso, né? Então, sobre o jogo, tranquilo, uma vitória absolutamente sossegada. Algum outro resultado na rodada, Antônio Carmo, que estaria dentro dos planos? Não, os resultados foram normais, Andressa. Essa vitória do Marília é que pode botar fogo no campeonato. Que foi justamente o que você falou ontem, né? O Marília... Torcíamos por uma derrota o Marília do Marília, fica né? fora. O Marília é um time muito forte, um time cascudo, competente, com história e com tradição. E o Marília estava sendo eliminado até os 40 do segundo tempo. Empatando o jogo, ele ficava fora. Ele ganhou do Linense e jogou o Linense no colo do São José. Vai jogar com o São José. Né? Linense que estava lá em cima, estava em segundo. Caiu para quinto. E o Linense não queria, não foi assim, deixar para lá. O Linense queria a vitória por algumas razões. Eliminaria o Marília, que é um rival dele lá de perto. Um time forte para seguir no campeonato. Teria vantagem de fazer o segundo jogo em casa, com resultados iguais. Né? E ficaria numa situação melhor. Acabou se complicando todo aí com essa derrota, tanto é que perdeu até o G4, caiu para o quinto lugar. A gente está vendo aí os 8 classificados na competição, né? Para o São José, André, seria bom que o adversário fosse, em termos de logística, o Nacional, o Primavera, o próprio Barretos, mais perto. Porque ele ainda é longe demais. Agora, André, São José pega o Linense. Tem um mata-mata aí muito interessante que é Marília e Votuporanguense, dois grandes aí que um tira o outro, assim como São José e Linense também, né? Aí você pode ter surpresas, aquela coisa toda. Agora, para o São José, André, a logística foi a pior possível. O Linense jogou na casa dele, tá lá. Acabou o jogo, todo mundo descansando, ele tá lá. Ele espera o São José sexta-feira. São José jogou em Ribeirão, voltou ontem 400 quilômetros para São José dos Campos, para chegar de madrugada. Hoje descansa um pouquinho de manhã, já se apresenta, já vai treinar e amanhã à tarde já viaja novamente volta para lá, mais 450 quilômetros, por aí um pouco mais, para chegar até Lins. E aí os dois times depois, São José volta depois do jogo e o Linense vem no domingo. Fisicamente, para o São José, a tabela não foi agradável, tem que jogar com o Linense, será sexta-feira, 4 da tarde, lá em Lins. O jogo da volta, 8 da noite, no Martins Pereira. Só que para o São José vai ser mais cansativo. Mas ele tem uma vantagem, André, que eu acho que é muito grande, que é o caso de jogar por 2 resultados iguais nesta fase. Se empatar os 2 jogos, por exemplo, ele está classificado. Ô, Carmo, agora a regra da competição, né, diz que não haverá disputa de pênaltis, Antônio Carmo, nessa fase, nem nas semifinais também. Não. Isso aí segue o que foi a Bezinho o ano passado. Na A2, não. A 2 tem disputa de pênaltis, a 1 teve disputa de pênaltis, a 2 também tem. Estão lá nas semifinais os times e poderá ver. Na 3, não. Quem tiver melhor resultados, melhor saldo de gols, quem tiver vencido. São José e Linense. Se empatar os 2 jogos, 0x0, 0x0, 5x5, 3x3, não interessa. 2 empates, São José estará classificado. A gente está vendo os gols aí da primeira rodada. A melhor campanha na primeira fase, que também junta os pontos aí, né, pontos. Carlos? O São José, Andrés... É um critério de desempate, né? O São José, ele poderia até ter terminado em primeiro lugar no campeonato. Se tivesse tido um tropeço aqui e outro ali, ele ficou 1 ponto atrás do líder, né? A gente está vendo os gols aí, Antônio, para a primeira rodada, né? Primeiro jogo, 2x2, no Martins Pereira. São José fez 1x0 com o Branquinho, o Linense virou para 2x1, a gente já tinha visto o gol ali do Thiago Humberto, agora o gol do zagueiro, e aí o São José vai empatar no final, no chute do Oliveira, que desvia no back do Linense e vai para o fundo do gol. Foi a estreia, né, do São José, a estreia de ambos, na verdade, no campeonato, no Martins Pereira, o empate. O Linense continua com o mesmo técnico, que é o Edson Só. São José trocou de técnico, todo mundo sabe disso. E alguns jogadores também chegam novos aí no São José, Antônio Carmo. A gente tem aí, inclusive, vídeo do atacante Medina, que já jogou no Mantiqueira, e do volante Geandro, que é de Jacareí, Antônio Carmo. O Geandro que jogou no Mantiqueira, né? Ao contrário que eu falei. Ao contrário, o Medina estava no Marcílio Dias, há 1 ano e meio no Marcílio Dias de Santa Catarina, o Geandro estava no Fluminense do Piauí. E o Geandro é de Jacareí. Segundo informações que a gente teve hoje, é de Jacareí. Bom, Andressa, o São José precisava de um volante porque perdeu, esse é um gol do Medina, né? O São José perdeu um jogador, que foi o Josiel, excelente volante, uma pena, um jogador que estava mostrando uma qualidade, uma técnica muito grande, e que acabou se contundindo, está fora, ele não joga mais. Então precisava de mais um jogador, como precisa de mais um zagueiro. São José tem 4 zagueiros, você tem que ter 5, né? E no ataque também. Então, mas está muito difícil contratar, todos os times estão tendo esta dificuldade de contratação, para contrato curto, pequeno, aquela coisa toda.
O São José conseguiu 2 jogadores. Sinceramente, não dá para avaliá-los assim, não dá para ter um acompanhamento mais de perto. Mas vem para se juntar ao grupo e procurar ajudar bastante aí o São José a ser mais forte nessa reta final do campeonato. Porque agora, Andrés, começa de verdade um novo campeonato. Sim. São José é favorecido nesse aspecto. De poder ter 2 resultados iguais, eu falei dos 2 empates, Andrés. Se ele perder em Lins, por exemplo, por 3-2 e ganhar em São José por 1-0, São José segue adiante. Ou perder de 1-0 lá, ganhar 3-2 em casa, segue adiante. Mesma diferença. Foi o que aconteceu ano passado para o São José, Andrés, quando ele se classificou nas oitavas de final contra o Itapirense. Ganhou por 3-2 fora, perdeu de 1-0 em casa, no geral 3-3, passou o São José. Isso é uma vantagem considerável.